sejam todos muito bem-vindos. Estamos na aula de língua portuguesa para a terceira série. Como vocês já sabem, eu sou a professora Elisângela e vou passar para vocês aqueles recadinhos antes que a nossa aula comece. Vamos lá então? Se você é aluno, tem acesso às plataformas digitais do Classroom, lembre-se, acompanhe essa aula até o final, faça as atividades junto com a professora, aí então vá até a atividade obrigatória, realize os exercícios e assim você gera a sua presença. Já você é aluno que não tem acesso às plataformas digitais do Classroom, vai lá no seu colégio no dia marcado, pegue as suas folhinhas com as atividades impressas, leve para casa, faça com capricho, com afinco, com dedicação e no dia combinado, entregue-as na secretaria do colégio, ok? Vamos começar a nossa aula de hoje então? Bem, na aula passada, nós falamos sobre a poesia de Fernando Pessoa. Vocês lembram desse poeta português? Hoje nós vamos continuar a falar de Fernando Pessoa e dos outros heterônimos deles. Vocês lembram que nós falamos um pouquinho sobre heterônimos? Conhecemos só um na aula passada. Hoje vamos conhecer mais dois, ok? Mas antes também eu quero falar sobre os objetivos da aula de hoje. Além do que eu já falei para vocês, nós temos mais esses objetivos. Nós vamos hoje relembrar quem foi Fernando Pessoa, relembrar o que são heterônimos. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre os outros heterônimos dele, o Alberto Caeiro e também sobre o Ricardo Reis. Vamos inferir informações implícitas em um texto. Olha lá então, na aula passada nós falamos sobre o Fernando Pessoa. Se você não assistiu, vamos relembrar então quem foi este grande poeta português. Fernando Antônio Nogueira Pessoa, nascido em 1888 e falecido em 1935, foi um escritor, poeta, redator e tradutor. Nasceu no dia 13 de junho de 1888, no Largo de São Carlos, na cidade de Lisboa, em Portugal. Começou a escrever poemas ainda criança. Seu primeiro texto data de 1895, quando tinha somente 7 anos. É um poeta modernista. Morreu aos 47 anos, no dia 30 de novembro de 1935, vítima de uma cirrose hepática. Ele é um dos mais prestigiados escritores de língua portuguesa do século XX, sendo conhecido desde o início da carreira como o poeta dos heterônimos. Em princípio, nada muito complicado. Heterônimo é um nome falso ou fictício, adotado não para encobrir a identidade do autor, como acontece com o pseudônimo, que é diferente de heterônimo, mas para expressar uma identidade ou personalidade imaginária diferente da do autor. Deixou como legado mais de 25.000 folhas escritas, as quais estão guardadas na Biblioteca Nacional de Portugal. Entre suas redações encontram-se poesias, peças de teatro, contos, ensaios filosóficos, críticas literárias, traduções, teorias linguísticas, textos políticos, cartas astrológicas, entre outras. Bem, relembramos um pouquinho então quem foi o Fernando Pessoa e chegamos à nossa atividade 1 de hoje. Sobre os heterônimos de Fernando Pessoa, é correto afirmar que são, letra A, personalidades criadas por ele próprio e que assinam cada qual as suas obras, letra B, personalidades que vinham apenas em sua imaginação, letra C, personalidades criadas por ele próprio e que não assinam cada qual a sua obra, ou letra D, personalidades que realmente existem. O que são heterônimos, pessoal? Lembra um pouquinho lá da aula passada e logo logo voltamos com a resposta correta.
E então, pessoal, sobre os heterônimos de Fernando Pessoa, o que é correto ali? Vamos descobrir? Letra A. Heterônimos são personalidades criadas pelo próprio Fernando Pessoa, mas cada um deles assinam com seu próprio nome, ok? Vamos conhecer mais um heterônimo de Fernando Pessoa, então. Hoje, o Alberto Caeiro. Vamos lá? Alberto Caeiro da Silva nasceu em Lisboa no dia 16 de abril de 1889. Órfão de pai e de mãe. Só teve instrução primária e viveu quase toda a vida no campo, sob a proteção de uma tia. É um poeta voltado para a simplicidade e as coisas puras. É um poeta bucólico, dá importância às sensações, registrando assim a medição do pensamento. Alberto Caeiro é o lírico que restaura o mundo em ruínas. Para Caeiro, tudo é como é. Tudo é assim porque assim é. O poeta reduz tudo à objetividade, sem qualquer necessidade de pensar. Morreu tuberculoso em 1915. De que tratam ou de que nos falam os poemas de Alberto Caeiro? Eles falam da natureza ou da paisagem rural. Caeiro se apresenta como um guardador de rebanhos, isto é, um pastor, e cada poema seu equivale a um flagrante da sua vida diária em estreito contato com as pedras e as plantas, as árvores, as flores e os riachos, o sol, a chuva, o vento, as nuvens e os animais. Ao mesmo tempo que suas poesias vão descrevendo a paisagem que o rodeia, ele expõe também o seu modo de ser, simples, natural e espontâneo. O modo de ser de quem se limita a olhar para as coisas e só acredita nas sensações imediatas, não nos pensamentos, porque para ele, pensar é estar doente dos olhos. Temos aqui, então, um poema deste heterônimo. Vamos conhecê-lo? Como quem num dia de verão abre a porta de casa e espreita para o calor dos campos com a cara toda, às vezes, de repente, bate-me a natureza de chapa na cara dos meus sentidos. E eu fico confuso, perturbado, querendo perceber, não sei bem como nem o que. Mas quem me mandou a mim querer perceber? Quem me disse que havia que perceber? Quando o verão nos passa pela cara, a mão leve e quente da sua brisa, só tenho que sentir agrado porque é brisa, ou que sentir desagrado porque é quente. E de qualquer maneira que eu sinta, assim, porque assim o sinto, é que isso é senti-lo. Alberto Caeiro, o guardador de rebanhos. Atividade 2. Então, um trechinho do poema do Alberto Caeiro. Como quem num dia de verão abre a porta de casa e espreita para o calor dos campos com a cara toda, às vezes, de repente, bate-me a natureza de chapa na cara dos meus sentidos. De acordo com os 4 versos iniciais do poema, qual a percepção do eu lírico sobre a natureza? Pensa lá um pouquinho e logo, logo voltamos com a resposta correta.
E então, podemos corrigir? Vamos descobrir a resposta correta juntas? Olha lá então. De acordo com os 4 versos iniciais do poema, qual a percepção do eu lírico sobre a natureza? A natureza se caracteriza por uma intensidade inesperada e a realidade atinge o eu lírico de forma física e direta. Isso ocorre porque os poemas de Caeiro representam a súmula poética de um eu que se confronta com o mundo. Atividade 3. Mais um trecho do poema do Caeiro. Como quem um dia de verão abre a porta da casa e espreita para o calor dos campos com a cara toda, às vezes, de repente, bate-me a natureza de chapa na cara dos meus sentidos. E eu fico confuso, perturbado, querendo perceber, não sei bem como nem o que. Descreva o estado de espírito do eu lírico, tal como é expresso nos versos 5 e 6. Então, agora é com vocês. Vocês terão que descrever qual era o estado de espírito dele nesses versos. Vamos lá? Logo voltamos com a resposta correta. E então, chegaram na resposta correta? Vamos ver qual será? Então, qual é o estado de espírito do eu lírico, pessoal? O eu sente-se confuso, perturbado perante a intensidade da sua percepção da natureza, que tenta em vão compreender racionalmente. De fato, procura defender-se do choque que a força da sensação lhe causou, transformando-a numa questão racionalizável. Como não consegue, permanece num estado de confusão e dúvida, que as reticências em final da estrofe sinalizam.
Agora nós vamos conhecer um outro heterônimo do Fernando Pessoa. Agora vamos conhecer o Ricardo Reis. Ricardo Reis nasceu em Porto, Portugal, no dia 19 de setembro de 1887. É a personalidade que se identifica com os clássicos da antiguidade. Seu espírito reflete a doutrina de Epicuro, caracterizada pela identificação do bem soberano com o prazer, o qual há de ser encontrado na prática da virtude e na cultura do espírito. A obra desse heterônimo é a Ode Clássica, cheia de formalismo e princípios. Então, aqui nós temos um poema do Ricardo Reis. Vamos conhecê-lo. Cada coisa a seu tempo tem seu tempo. Cada coisa a seu tempo tem seu tempo. Não florescem no inverno os arvoredos, nem pela primavera tem branco frio os campos. A noite que entra não pertence, Lídia, o mesmo ardor que o dia nos pedia. Com mais sossego, amemos a nossa incerta vida. A lareira, cansados não da obra, mas porque é a hora dos cansaços. Não puxemos a voz acima de um segredo. E casuais, interrompidas sejam nossas palavras de reminiscência. Não para mais nos servem a negra ida do sol. Pouco a pouco o passado recordemos e as histórias contadas no passado, agora duas vezes histórias que nos falem. Das flores que na nossa infância ida, com outra consciência nós colhíamos, e sob uma outra espécie de olhar lançado ao mundo. E assim, Lídia, a lareira, comistando deuses lares ali na eternidade, como quem compõe roupas outrora compunhamos. Nesse desassossego que o descanso nos traz as vidas quando nós pensamos naquilo que já fomos e há só noite lá fora. Observe estes versos de Ricardo Reis, que tem um tom professoral, já que encerram aconselhamentos. Olha o trecho 1 então, pessoal. Cada coisa a seu tempo tem seu tempo. Não florescem no inverno os arvoredos, nem pela primavera tem branco frio os campos. Neste trecho que eu acabei de ler para vocês, falamos ali, ó, a partir das pistas textuais, o que podemos inferir do texto? Explique. E aí, esse trecho? Cada coisa a seu tempo tem seu tempo. Não florescem no inverno os arvoredos, nem pela primavera tem branco frio os campos. O que nós podemos falar, inferir sobre este pequeno fragmento, aliás, sobre este fragmento do poema do Ricardo Reis? Espero vocês com a resposta.
E então, pessoal, chegaram à resposta? Vamos conferir? Olha lá então, a partir das pistas textuais, o que podemos inferir no texto? Que é possível compreender que o poeta quer transmitir uma mensagem, dizendo que cada coisa tem seu tempo e o seu lugar. E agora o trecho 2. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias. Qual ensinamento podemos inferir a partir da parte 2? Explique. Vamos lá, acredito eu que essa esteja mais tranquila. Logo, logo voltamos com a resposta. E então, vamos descobrir qual ensinamento podemos inferir a partir da parte 2? Olha lá então, que precisamos cuidar da nossa vida e não só da vida dos outros. Olha que linda forma de mandar a pessoa cuidar da própria vida. Viu que linda essa poesia? Agora temos uma atividade adaptada do Enem do ano de 2004. Vamos lá então. Nós temos aqui então uma tirinha do Agar que diz assim: acha que o mundo é redondo. É mesmo? Ah, aquela interrogação, né? Vou levar você a um oculista. A tirinha estabelece uma relação dialógica interessante com o poema do Fernando Pessoa. Este poema que diz assim: eu sou do tamanho do que vejo. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é grande como outra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Alberto Caeiro. A tira de Agar e o poema de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, expressam com linguagens diferentes uma mesma ideia. A de que compreensão que temos do mundo é condicionada essencialmente, letra A, pelo alcance de cada cultura, letra B, pela capacidade visual do observador, letra C, pelo senso de humor de cada um, letra D, pela idade do observador, ou letra E, pela altura do ponto de observação. Vamos lá, fazendo essa atividade com bastante calma, porque ela é um pouquinho extensa. Logo voltamos com a resposta.
E então, observaram bem a tirinha do Agar, o poema do Fernando Pessoa, no heterônimo de Alberto Caeiro? Vamos descobrir a resposta correta? Então, olha lá. A resposta correta é a letra A, pelo alcance de cada cultura. Ou seja, a minha cultura me faz observar as coisas de um jeito. E é isso que aconteceu com a tirinha do Agar e o Alberto Caeiro, voltando ali só um pouquinho, que diz ali, que eu sou do tamanho do que vejo, da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Não é da cultura de cada um? Correto? Vamos continuar essa aula, então? Chegamos a um quiz. Quais dos poetas são heterônimos de Fernando Pessoa? Letra A, Ricardo Reis, Álvares de Azevedo e Manuel Bandeira? Letra B, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis? Ou letra C, Carlos Drummond de Andrade, Luiz de Camões e Castro Alves? Então, dá uma pesquisadinha lá, tem 3 ali que são os heterônimos do Fernando Pessoa. Já já voltamos. E então, pessoal, nós tivemos a aula 97 e agora a aula 98 falando sobre Fernando Pessoa e os seus heterônimos. Será que vocês lembram quais são os heterônimos dele? Vamos conferir? Olha lá então, vamos começar sem dar resposta ainda. Nós temos a letra A, Ricardo Reis, Álvares de Azevedo e Manuel Bandeira. Será que são esses 3? Manuel Bandeira? Letra B, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. E a letra C, Carlos Drummond de Andrade, Luiz de Camões e Castro Alves. E aí, quais deles são os heterônimos de Fernando Pessoa? A letra B. Na aula número 97, nós falamos sobre o Álvaro de Campos. E hoje, na aula número 98, nós falamos sobre o Alberto Caeiro e também sobre o Ricardo Reis. Então, esses 3 são os heterônimos de Fernando Pessoa. Ok? Acertaram? Espero que sim. E o que nós aprendemos nessa aula de hoje, pessoal? A continuação da aula passada? Nós relembramos quem foi o Fernando Pessoa, não relembramos? Relembramos o que são heteronônimos. Eu espero que vocês nunca mais se confundam com pseudônimos. Conhecemos alguns dos heterônimos, essa palavra é difícil de falar, viu? Heterônimos de Fernando Pessoa. E também estudamos hoje a poesia dos heterônimos Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Não foi isso? Foi, né? Galera,
eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam estudando, que vocês estejam se interessando cada vez mais pela nossa linda língua portuguesa, não é? E como eu já falei em outras aulas, estamos aí há menos de 2 meses do final do ano, e agora, além de nós que gravamos as aulas Paraná, além dos professores das escolas de vocês, direção, coordenação, vocês também precisam se ajudar. São vocês que irão terminar esse ensino médio da forma que vocês quiserem, com pouco ou com muito conhecimento. Depende de vocês. Posso contar com vocês as nossas próximas aulas? Vocês vão se empenhar, vão fazer as atividades, não vão só lá na atividade obrigatória, vão caprichar, terminar esse terceirão aí com muita garra? Acho que sim, né? Aqui nós temos para vocês só domínio público, ali vocês podem entrar, uma sugestão, caso alguém se interesse mais por poesia, porque eu sei que tem muito aluno que gosta de escrever poemas, né? Então, que nome? Fernando Pessoa, um dos maiores nomes da poesia da língua portuguesa. Desejo então que vocês fiquem em segurança e nos vemos na nossa próxima aula, ok? Beijos, até lá!